Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um Plantcast, o primeiro podcast de fisiologia e nutrição de plantas do Brasil. Eu sou o José Marcos Leite, gerente de desenvolvimento de mercado Sudeste, e hoje nós estamos aqui com o Murilo Moraes. Tudo bem, Murilo? Tudo bem, Zé? É um prazer estar aqui, a gente poder participar dessas discussões tão ricas, convidados importantíssimos, do agro brasileiro. Então, eu, como gerente de produto, também estou me juntando aí à companhia há 2 meses. Então, prazer estar junto aqui e espero também poder contribuir. Vamos trocar bastante informação rica aí entre todos. Seja muito bem-vindo, Murilo, ao nosso time. E hoje, pessoal, eu estou aqui com um convidado especial que foi meu professor na pós-graduação, o professor José Lavres. Tudo bem, professor? Olá a todos, tudo bem, José, Murilo? Um prazer estar aqui participando desse Plantcast da Compass Minerals e aproveito para parabenizá-los, pela brilhante iniciativa. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, professor. Nós que agradecemos aí por aceitar o nosso convite, por estar divulgando aí o conhecimento, as pesquisas que você está desenvolvendo junto com o seu time aí. Muito obrigado, professor. E já começo pedindo aí para você se apresentar para o time e também quais são as principais linhas de pesquisa que você está desenvolvendo aí hoje no Sena. E também para muitos que estão ouvindo, professor, eles não conhecem o Sena. Então, O que é o Sena? E gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal. E muito obrigado, professor, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Bom, pessoal, tentar resumir, mas eu sou engenheiro agrônomo formado pela Exalc, onde também fiz o meu mestrado. Até então era o Departamento de Solos e Nutrição de Plantas, Hoje é conhecido então como o Departamento de Ciência do Solo. E o meu doutorado eu tive a honra de fazer no Sena, com o professor Malavolta, que foi meu orientador, e foi a pessoa também que foi meu supervisor no início do meu pós-doutorado também no Sena. O Sena, para quem não conhece, ele compõe o campus Luiz de Queiroz, junto com a Exalc, que é a prefeitura do campus Luiz de Queiroz. A diferença do Sena em relação ao Exalc é que a Exalc é uma unidade plena. Então, a Universidade de São Paulo ela é composta por unidades plenas, se eu não estiver enganado, 52 unidades, ou seja, que oferecem cursos de graduação, e por 5 institutos especializados, cuja vocação é a pesquisa. Então, nós damos um suporte em termos de pesquisa e, embora não formamos, não temos cursos de graduação, mas lecionamos para muitas disciplinas da Exalc, disciplinas do curso de, principalmente, Ciência dos Alimentos, Gestão Ambiental e Engenharia Agronômica. E com relação à terceira pergunta, a respeito da nossa linha de pesquisa, o que nós temos trabalhado nesses anos, eu tenho 10 anos de contratado como professor, mas eu brinco, eu sou o Made in Piracicaba, Made in Exalc, considerando graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Eu tenho trabalhado com a fisiologia nutricional de plantas. Então, a gente fala nutrição mineral de plantas, mas ela tem uma pegada, uma perspectiva muito embasada e alicerçada em processos fisiológicos e bioquímicos de planta. Ou seja, entender a participação dos nutrientes no metabolismo vegetal e como esses nutrientes modulam o crescimento, a produção, a qualidade do produto agrícola, a tolerância a diversos estresses, sejam de ordem biótica ou abiótica. É mais ou menos isso. Legal, professor. Eu vejo assim, a gente tende a separar tudo em caixinhas, Então, a caixinha da nutrição de plantas, a caixinha da fisiologia, a caixinha da química do solo, da biologia. E eu vejo que você já traz aí uma nova abordagem, Você até usou uma nova palavra aí, a fisiologia de nutrição de plantas, Que, na verdade, me corrija se eu estiver errado, mas está tudo integrado, está tudo junto, certo, professor? Sem dúvida, perfeito, José. E aí, nesse contexto, nessa nova abordagem, professor, gostaria que você destacasse um pouco mais assim, para o nosso público, pensando aí que são agricultores, que são gerentes de fazenda. Hoje, qual que é o papel da nutrição
mineral na melhoria da eficiência do uso de nutrientes, pensando aí no aspecto fisiológico, pensando também para aumentar a produtividade das culturas? É uma excelente pergunta, né? Ela é desafiadora, porque aparentemente ela é simples, né? Mas é o grande desafio que nós temos, principalmente quando eu falo desafio, né? Que a grande questão, se a gente puder simplificar, é acertar, considerando todo o desenvolvimento das culturas, é acertar o momento adequado para suprimento de água e nutrientes. Esse é o segredo que está escondido na caixa de Pandora, se eu puder assim falar, né? Então, aparentemente simples. Puxa vida, então o grande gargalo, os grandes desafios, as grandes questões relacionadas à produção agrícola, em termos de qualidade, aumento de produção, seria encontrar os momentos certos de suprimento de água e nutrientes. E com relação aos nutrientes, né, nós trabalhamos pelo menos com 14, que a gente fala, que são os nutrientes inorgânicos, né, e tem os 3 orgânicos, carbono, hidrogênio e oxigênio, mas vamos trabalhar nessa perspectiva dos inorgânicos, são 14. E esse desafio, né, eu vejo o desafio fazendo uma ligação com a lei do mínimo, né, com a lei de Sprengel e Liebig. Ou seja, entender a eficiência de uso, e essa eficiência de uso modulando o crescimento, qualidade do produto agrícola, sanidade vegetal, pela interação desses nutrientes. E a gente sabe que à medida que a planta vai se desenvolvendo, ou seja, saindo do ciclo vegetativo e entrando no reprodutivo, né, as interações ou o balanço dos nutrientes, eles vão sendo alterados. Então, esse é o grande desafio, a gente conseguir fazer um manejo muito assertivo, de tal modo que a gente garanta para essas plantas, né, durante todo o desenvolvimento delas, seja do vegetativo até o reprodutivo, que elas consigam acessar, que elas tenham a disponibilidade desses nutrientes em quantidades e proporções adequadas, né? Então, esse grande desafio. Embora tenhamos métodos já bem estabelecidos com relação à diagnose foliar, ou seja, nós temos orientações ou recomendações de quando retirar determinado tipo de tecido, ou seja, o que a gente comumente chama de folhas diagnósticas. Então, nós temos, né, uma série de recomendações, né, os mais variados boletins oficiais de recomendação, né, do que coletar, quando coletar e como proceder à interpretação dos resultados, né, relativos às concentrações. Isso funciona muito bem, né? Tanto é que nós temos, dentro da diagnose foliar, os mais diversos métodos para a interpretação dessa interação entre nutrientes, seja um método univariado, como nível crítico, a faixa de concentração, bivariado, o DRIS, por exemplo, né? A gente consegue fazer uma avaliação do estado nutricional de plantas. Mas, repito, esses nutrientes, e eu falo um pouco, os nutrientes e os hormônios, eles são uma engrenagem-chave para o que a gente entende como crescimento e desenvolvimento da planta, né? Então, há uma sincronia entre os elementos, os nutrientes, e como essa sincronia também, ela interage, né, ela desencadeia processos hormonais também que vão modulando esse crescimento. Então, é algo complexo, mas é isso que garante, né, o nosso desafio aí diário para entender esses sistemas bem complexos. Legal, professor. Eu gostaria também de aproveitar, né, o gancho dessa conversa, dessa pergunta. Se a gente pensar, né, nós, né, plantas, né, são organismos vivos e estão aí, né, sujeitos, né, a diferentes intempéries ao longo do ciclo de vida dela, tanto vegetativo, reprodutivo, enfim, se estabelecendo. Então, ela vai passar por determinados estresses durante o desenvolvimento. E a nutrição é fundamental, né, para ir desenvolvendo, enfim, as diversas fases, diversas demandas diferentes de nutrientes, e até mesmo, como o professor falou, sinalização por hormônios e balanço e tudo mais. Então, quando a gente pensa assim, quando a gente fala de absorção, né, quando a gente fala de conceito de eficiência de absorção, como é que a gente poderia estar pensando, como é que a gente poderia definir essa questão de eficiência de absorção e de uso de nutrientes pela planta? Como que ela vai entender que naquele momento, enfim, disponibilidade de ambiente, né, pensando em toda essa questão do organismo vivo e da gente estar trabalhando, manejando a céu aberto, né, as culturas.
Pois é, Murilo, como foi bem colocado por você, né, nós trabalhamos com entidades biológicas, organismos vivos, que são altamente complexos, e a planta, por ela não ter a capacidade de, por exemplo, levantar o sistema radicular e mudar de lugar. Ela fala, o solo aqui está muito seco, a disponibilidade de nutrientes reduziu muito, está chegando aí um ataque de pragas ou doenças, eu vou mudar para outro lugar. Então, essa característica fez com que esses organismos, durante todo o processo de evolução, né, das espécies, mas que elas desenvolvessem diversas estratégias e mecanismos, né, para que ela conseguisse, então, sobreviver nesse ambiente que tem ampla variação. Então, veja, num dia, né, logo cedo, qual que é a temperatura do solo, disponibilidade de água, de nutrientes, né, e como isso varia ao longo do dia, né? Então, eu vejo duas formas de responder. Eu gostaria de responder com uma linguagem menos acadêmica, né, com relação à eficiência de absorção. Foi isso, né, absorção de nutrientes, né? Então, como que ela... Bom, então, existe uma comunicação entre parte aérea da planta e sistema radicular. Essa comunicação entre estado nutricional, que a gente fala status nutricional, né? Isso também está trabalhando junto, se eu puder assim falar, trabalhando junto também com o balanço de hormônios, né? Então, por exemplo, em função da disponibilidade de nitrogênio no substrato, pode ser solo, essa parte aérea vai ter uma determinada concentração de nitrogênio, e se a disponibilidade é baixa, por sua vez, a concentração de nitrogênio nas folhas, na parte aérea, vai ser menor, né? E isso há uma sinalização, então, da parte aérea para o sistema radicular, que as raízes elas devem, então, prospectar mais solo. Ou seja, uma alocação de carbono para o sistema radicular, né? Ou seja, uma priorização de energia da planta para desenvolvimento do sistema radicular em detrimento do desenvolvimento da parte aérea. E a gente sabe, né? Então isso já está bem descrito, como que o balanço de citocininas, né? Como que então as citocininas atuam para aumentar essa formação de tecidos novos do sistema radicular e com isso a planta priorizar mais desenvolvimento de raízes, né, numa estratégia de buscar mais água e nutrientes. Então, isso é uma estratégia, né, uma estratégia que a gente entende como eficiência de absorção. Por quê? Porque ela vai construir agora mais sistema radicular. Então, um sistema radicular mais com mais raízes absorventes, raízes mais finas e mais longas. Algumas espécies já têm sido bem caracterizadas, então a planta ela produz, por quê? Porque ela economiza carbono de construção de córtex, então é um córtex mais aerado, se eu puder assim falar, né? Cheio de espaços vazios, por quê? Porque ela está economizando ali em processo de lignificação e formação de tecido, né? Então ela forma mais raízes finas, mas raízes também mais... com mais aerênquimas, né? Então, tá. E uma forma da gente entender a eficiência de absorção, em termos de números, que é o que a gente avalia, né, na universidade, nas nossas pesquisas, por exemplo, a quantidade de nutriente que está alocada naquele sistema radicular. Então, muitas vezes, quantos miligramas de nitrogênio que eu tenho por centímetro quadrado, ou metro quadrado, enfim, existem diversos métodos de raiz, né? Ou quanto que eu tenho de nutriente absorvido, né? Quantos gramas ou miligramas de nutriente que eu tenho por grama de raiz. Então, essa é uma forma que a gente avalia. A gente avalia, ou seja, tentar entender como essas plantas elas estão respondendo a esse estímulo ambiental e como que elas têm sido capazes de absorver. Ou trabalhos que abordam a questão da eficiência, da taxa ou a eficiência de recuperação do nutriente aplicado, né? Então, quanto naquela fonte, por exemplo, uma fonte de fósforo, quanto que a planta conseguiu absorver daquela quantidade aplicada. Ou os estudos mais clássicos, né, que muitas vezes esse tipo de metodologia é contemplada na nossa linha de pesquisa, que são os experimentos de cinética de absorção. Então, a gente compara materiais, variedades, cultivares, clones, enfim, e a gente quantifica a taxa de absorção do nutriente, que a gente chama de velocidade de absorção do nutriente. Então, isso nos dá uma ideia daqueles genótipos, daqueles materiais vegetais,
que eles são mais eficientes e menos eficientes em termos de absorção. Então, a gente tem uns parâmetros, né? Uma delas é a velocidade de absorção ou de influxo do nutriente, e tem outros índices, né, ou dessa equação, que também me dão ideia de quão eficiente ou menos eficiente é aquele material em relação a outros. Eu devo destacar aqui também, né, uma inovação, e até o professor Hudson já participou do Plantcast com vocês, e eu tenho essa honra também de poder trabalhar com o professor Hudson, e a grande contribuição que o grupo dele, o grupo, né, a linha de pesquisa dele tem dado é da gente fazer esse tipo de estudo, avaliando materiais distintos, né, a capacidade de absorção, mas essa absorção sendo quantificada também em tempo real. Não é que o que a gente faz não é em tempo real. Sim, é em tempo real, né? A gente avalia a entrada do elemento, né, a taxa de absorção em tempo real. Só que a gente tem que levar depois esse tecido, essas raízes, para fazer uma análise química e determinar as concentrações de nutrientes. O professor Hudson, ele já vê isso em tempo real, né? Então, ele utiliza a espectroscopia de fluorescência de raio-x, que permite a gente também avaliar a entrada e a distribuição espacial desse nutriente na planta. Então, é assim, uma longa história curta, mas existem diversas abordagens para a gente entender o quão o material é mais eficiente em relação à absorção de qualquer nutriente em relação a outro material da mesma espécie, ou que sejam espécies até distintas, né? Legal, professor. Então, assim, nós podemos falar a eficiência, né, o aproveitamento não é 100%, né, professor? Tem perdas, não. Né? Tem. Uhum. Muitas vezes a gente está fertilizando os micro-organismos, muitas vezes a gente está deixando o nutriente passível de ser absorvido, a fração coloidal do solo, né? Outras vezes a gente está deixando o nutriente passível de ser lixiviado, por exemplo, ou volatilizado, né? Depende do... Eu acho que você já comentou bem o que eu ia falar, né? Que tem diversos fatores aí que podem influenciar nesse uso dos nutrientes, né? E aí agora, você já deu um exemplo bacana, né, de como aumentar essa eficiência do uso das raízes aeradas, né? Então, as raízes, veja se eu entendi bem, professor, veja se está certo. Então, as raízes, ela tem parênquimas, né, ou aerênquimas, poderia falar isso, né? Uma estrutura para ela otimizar, explorar mais o solo, para estar aproveitando mais os nutrientes. Isso, porque ela não constrói um cilindro vascular mais denso, um córtex mais denso, né? Porque ela vai precisar de mais carbono para construir uma raiz mais densa em termos de córtex. Então, quando ela altera a anatomia, né? E até a geometria depois, né? Com relação à distribuição dessas raízes no perfil. Mas em relação à anatomia, ela produz uma raiz mais fina, mais comprida e menos densa em termos de carbono no córtex. Ou seja, ela constrói uma raiz mais cheia de espaços vazios. É uma forma de economizar carbono e ela alocar mais essa energia para estender em profundidade, né, o sistema radicular. Evidentemente, se não tiver impedimento, né, na subsuperfície, né? Não, legal, professor. Podemos falar que isso é uma estratégia da planta para aumentar a eficiência de uso de nutrientes. E de absorção, sem dúvida. De absorção e depois o uso do nutriente. Além dessa, você poderia citar outras estratégias, professor? Como aumentar a eficiência aí do uso de nutrientes ou como aumentar a absorção de nutrientes? Eu acho que nós podemos começar primeiro pela absorção, né? E depois ir para uso. Já tem algo assim, plantas transgênicas? Tem algo nesse sentido, professor, de como aumentar essa absorção e eficiência aí do uso dos nutrientes? José, uma ótima pergunta, né? Assim, de novo, a gente poderia ficar o dia inteiro aqui falando, né, com mais detalhes, mas sendo bem objetivo, existem então pesquisas na área da nutrição, de mãos dadas com a fisiologia de plantas, de mãos dadas com a genética e melhoramento de plantas, de mãos dadas com a biotecnologia, com a biologia molecular, no sentido de identificar, né, em algumas plantas que apresentam esses caracteres que são desejáveis, né? Então, sistema radicular bastante extenso, por exemplo, com a presença de aerênquimas, né? E algo que confere
que seja entendido como um fator preponderante para a eficiência de absorção. Então, esses estudos, né, de genética, biologia molecular, melhoramento, então, eles buscam a transferência desse caractere por meio de genes nas plantas de interesse agronômico. Agora, a gente sabe que não é uma tarefa muito fácil, porque existe a interação entre os genes e muitas vezes a gente brinca que é o cobertor curto. Então, você está buscando aquele caractere, muitas vezes você pode até conseguir aquele caractere, mas você desconstrói, se eu puder assim falar, um caractere da planta. Então, você aumenta, por exemplo, a eficiência de absorção de água e nutrientes, mas, por outro lado, você pode aumentar, você reduzir a tolerância dela a um determinado patógeno, por exemplo, né? Então, ela torna-se mais eficiente na absorção, mas ela fica mais suscetível a uma doença, por exemplo. Ou ela apresenta algum defeito genético e que depois dos experimentos em campo e tal, o pessoal retira esse material, né, de comércio. Bom, existem estudos, então, com essa pegada molecular, por exemplo, o arroz. O arroz é um caso particular, então vou trazer um caso particular para dar esse exemplo. Então, no Japão, eles tiveram um problema muito sério de saúde humana por contaminação do arroz com cádmio comprado de um país vizinho. Eu não vou nem falar o nome, porque vocês entendem, para não causar mais polêmica. Mas um país continental, um país enorme. Não precisa falar, né? Eles compram bastante soja da gente, né, professor? Compram bastante. Isso, compram, né? E eu lembro que em 2015 eu estava indo para o Japão num congresso e lá ia ser comemorado, então, ia ter um painel nesse congresso dos 50 anos do Tai-Tai, é o dói-dói. Então, é uma doença com relação a uma dor nas articulações, né? Calcificação de ossos, enfim. Mas isso tudo causado por ingestão de cádmio. E esse cádmio ele entrou na cadeia alimentar através de fertilizantes fosfáticos de origem sedimentar desse país. E enfim, então foi um problema, né? Um problema muito sério. E as pesquisas no Japão começaram a evoluir, né, no sentido de identificar um transportador de zinco. Então, cádmio e zinco eles têm propriedades físico-químicas relativamente parecidas. E, por um lado, né, eu vou chamar de gene, ou seja, essa tecnologia inseriu esse caractere num arroz, que eles chamam de LCT, acho que é Low Cadmium Translocation. Por quê? Ao mesmo tempo que esse transportador, essa proteína, ela aumentava a absorção e a transferência de zinco das raízes para a parte aérea, principalmente para os grãos, essa proteína também ela sequestrava o cádmio. Então, mesmo se tivesse o cádmio ali disponível no solo, ela poderia absorver, mas esse cádmio fica restrito ao sistema radicular, ele não é transportado a longa distância para a parte aérea. Tá? Então, é uma forma de transgenia, né, de uso de biotecnologia, que muitas vezes essa tecnologia ela é condenada. Muitas vezes a gente escuta, mas são alimentos transgênicos. Pessoal, a gente está consumindo, ingerindo genes diferentes dos nossos a todo momento. Mesmo um milho super orgânico, agricultura biodinâmica, por exemplo, mas não é o milho que era cultivado há algumas centenas ou milhares de anos atrás. Ou seja, esse milho que nós conhecemos hoje, seja o mais orgânico possível, ele foi transformado geneticamente. Então, a gente não pode condenar uma tecnologia que pode ser muito útil para alimentar, né, não sei quantos bilhões de bocas aí famintas. A gente não pode condenar uma tecnologia, né, e repetir algo que foi feito com o Galileu Galilei, né, o Copérnico. Então, esse é um exemplo de como a biotecnologia ela pode nos ajudar a solucionar um problema com relação à absorção de um elemento que não é desejável, mas, ao mesmo tempo, né, você tenha também um aumento no conteúdo de nutrientes nas partes comestíveis. Sim, legal, muito bom, professor. Acho que eu até vou aproveitar essa pergunta, né? Se eu puder trazer mais exemplos, eu acho que fica mais palpável, né? Eu não fico falando muito em conceito, que muitas vezes pode ser vago para um produtor, alguém que não tem informação.
agronômica, né? Não, ótimo, professor. Acho que essa aí, eu queria até aproveitar, né? A gente usou o exemplo da planta, né? Da gente melhorar a eficiência de uso de nutriente através, né, de melhorias na planta, enfim, transgenia ou mesmo, né, adaptações genéticas. E, vamos dizer, uma planta que ela tem uma menor eficiência de nutriente, né? A gente consegue, além da planta, se a gente melhorar o ambiente dela, por exemplo, o manejo nutricional, solo, folha, também conseguimos isso, né, professor? Pensando em manejo de nutriente, de solo, também folha. Sim. Você tocou num aspecto super importante, que é o manejo integrado, né, do solo, água e nutriente. Então, a gente comentou um pouco sobre ferramentas de biotecnologia, que aparentemente parece que são coisas assim futurísticas, tá? Mas não são, tá? Não são. Já é a realidade. Já é a realidade. Eu vou fazer uma metáfora. Isso está dentro da tela do radar, da nossa tela de radar. Imagina um sonar de navio ou um radar de aeroporto, né? Então já existe. Isso está dentro da tela do nosso radar. A gente pode falar que, mas é complicado ou não existe, porque o aviãozinho ainda não foi detectado lá na tela do radar do aeroporto, por exemplo, né? Ele existe, ele só não entrou ainda na tela do radar, mas ele existe. E, bom, com relação a material menos eficiente, então, ou seja, a pergunta do Murilo, pelo menos soou para mim como um manejo do solo, água e nutrientes, né? Então, perfeito. Bom, como que a gente pode modular esse caractere, Murilo? É aparentemente simples, mas seria fornecer, partindo de um programa, né, de adubação, né, principalmente quando a gente tem a junção, né, de métodos que contemplam a avaliação da fertilidade do solo, métodos que contemplam a avaliação do estado nutricional e que, dependendo desses métodos, eles se confundem numa terceira avaliação, que é a avaliação da necessidade de adubação. Por que eu estou frisando isso? Porque muitas vezes, na minha área, eu sou nutricionista de plantas, né? A gente fala, mas eu fiz uma análise do solo há 2 anos atrás e eu entendo essas colocações, eu entendo que muitas vezes uma análise de folha, ela, em termos de interpretação, né? Então causa esse tipo de atitude, né? Eu prefiro fazer uma análise de solo e eu desconsidero a planta. E eu lembro do professor Malavolta, ele sempre falava, pessoal, o extrator universal é a planta. Né? Analisar a planta é uma forma de se analisar o solo, né? Porque a planta é o extrator universal. A gente utiliza os mais diversos métodos, MELIC, enfim, DTPA, água quente, enfim, uma série mas quem realmente tentando mimetizar a planta, né? Então, analisar a planta é analisar o solo. Bom, então, se a gente tem o conhecimento da exigência nutricional das plantas, ou seja, da necessidade, da fome, eu vou chamar de fome, e a gente tem um conhecimento da capacidade do solo em fornecer aqueles elementos durante todo o desenvolvimento da cultura, então isso nos dá um direcionamento em termos de manejo da adubação, e aí seja adubação de correção, de manutenção ou de reposição, tá? Até de reposição, porque eu tenho que saber o quanto que realmente foi exportado pelos grãos, ou por colmos de cana-de-açúcar, ou por algodão, pela fibra, pelo caroço, para eu poder proceder a uma adubação de reposição que realmente seja efetiva, porque senão nossa agricultura de precisão, ela só está na ideia e menos na prática, tá? Então, quando a gente conhece, eu tenho um material que não é tão eficiente quanto a absorção ou quanto o uso, a gente pode até estender um pouquinho, são coisas distintas, a eficiência de absorção e a eficiência de uso. E elas podem ser também confundidas depois com a eficiência nutricional, que é quando a gente quer demais no material vegetal. É como se fosse assim, puxa vida, vocês me cobraram tanto de eu ser tão eficiente em absorver, eu fui tão eficiente em absorver que eu me cansei, ou seja, faltou energia para eu ser eficiente agora quanto ao uso. Aquela questão, né, professor? Desculpa ter interrompendo. Não adianta jogar mais, né? Muitas vezes a gente fala, vamos aumentar, jogar 2, 3 vezes mais que a gente vai triplicar a produtibilmente, né? Nós vamos chegar no teto produtivo. E não é. Por quê? Porque muitas vezes você está colocando a mais e uma parte vai ficar no solo, uma parte vai ser perdida, outra parte o micro-organismo vai usar, dependendo do nutriente. E isso pode causar também outro problema, que é que a gente faz de efeito interiônico de absorção, tá? Então eu posso elevar demais cálcio e por antagonismo, que é um dos processos interiônicos de absorção,
eu reduzo a absorção de zinco, eu indisponibilizo o zinco. Você eleva demais, então, o potássio, né? Muitas vezes são aplicações, é muito critério, né? E você eleva demais o potássio e prejudica a absorção de magnésio ou do próprio cálcio. Enfim, então, existem essas interações, né? Ou o que a gente busca, que aí vai na pergunta que você fez. Então, qual que seria uma estratégia interessante para aumentar a eficiência de absorção? Buscar o sinergismo, que a gente conhece muito entre fosfato e magnésio, não é isso? E a gente fala que o magnésio é carregador de fosfato, não é isso? Mas como assim? Bom, tem uma pesquisa, uma tese de doutorado feita há pouco tempo no Sena, e a gente, em certos aspectos da fisiologia e até de expressão de genes que estão transportando fosfato ou zinco, a interação fósforo e zinco é meio que um paradigma, né? Ocorre antagonismo, e a gente não consegue explicar muito. Mas a gente tem visto, né, nessa tese, já tem até publicação internacional, que colocando a quantidade certa de fósforo e colocando a quantidade certa de zinco, há um efeito benéfico disso. Então, se eu aumento o zinco, eu tenho que aumentar o fósforo. Mas até quanto, professor? É justamente isso que a diagnose foliar nos orienta. Porque senão eu vou fazer sempre de modo empírico. Até a expressão de transportador de fosfato, numa situação de baixa disponibilidade de fosfato no solo, mas essa expressão ela foi maior quando a gente tinha um nível de zinco também adequado na planta. Quando o nível de zinco não era adequado na planta, essa baixa disponibilidade de fósforo, ou seja, essa sinalização, né, a planta ela expressava, né, ou seja, ela produzia menos transportadores de fosfato. Então, isso está tudo interconectado, né? E a gente tem que ter o conhecimento e o entendimento disso. Professor, falando aí do zinco e do fósforo, eu vi uma apresentação do Kakimaki, aí eu até queria confirmar essa hipótese, não sei se você já viu algum trabalho sobre isso. O Kakimaki fala que às vezes a gente acha que forma fosfato de zinco e o fósforo inibe zinco. A hipótese dele é o seguinte, que fósforo, quando tem bastante fósforo na planta, no solo, a planta diminui a formação de micorriza, né? Porque fósforo a planta absorve muito por difusão. Então, quanto mais raízes finas ou mais associação com fungos micorrizas, ela consegue aproveitar mais esse fósforo. Então, quando tem um fósforo alto no solo, ela diminui a produção de micorriza e aí ela absorve menos zinco, que zinco também, a maior parte, é absorvido também por difusão. Você já viu algo nesse sentido? Faz sentido esse trabalho aí que o Kakimaki comentou? Sem dúvidas, se eu não estiver enganado, esse foi um trabalho publicado na Plant and Soil em 2015, do OVA e colaboradores. O professor Kakimaki foi o coordenador da pesquisa, né? O gerente da pesquisa, né? E eles fizeram esse estudo em solução nutritiva e fizeram em solo esterilizado. E realmente os dados que eles observaram, né, suportaram ou deram suporte, embasamento a essa conclusão de que a disponibilidade de fósforo ela é decisiva para uma maior ou menor simbiose fungos micorrízicos arbusculares e plantas, sistema radicular. E sem dúvida, né, uma planta, ou seja, numa situação que você tem mais fósforo disponível no solo, essa taxa de micorrização ela vai ser menor. Por quê? Porque há o entendimento da planta, uma percepção que tem fósforo suficiente, então ela não precisa estabelecer essa simbiose com esses micro-organismos para aumentar a eficiência, né? Até porque essa simbiose ela é extremamente interessante para ambos, né? A planta, de forma geral, ela está dando carbono de fotossíntese para os micro-organismos, né? E os micro-organismos, por sua vez, estão, no caso dos fungos micorrízicos arbusculares, também contribuindo com hormônios, né? Mas está entregando também nutriente. Por quê? Porque as hifas fazem com que aumente a superfície de contato, né, do sistema radicular, da rizosfera, com o nutriente. E isso pode ser entendido também como uma estratégia ou um fator que explica também a eficiência de absorção de nutriente pelas plantas. Tá? Então,
é um fator que ajuda a explicar. Eu não falaria que é apenas essa explicação, mas é um fator que ajuda a explicar também. Entendi. E aí fica para o nosso ouvinte, né, pessoal, a importância aí de não pensar só na química do solo, mas também na física, na biologia, entender aí que está tudo interligado e todos os fatores estão... um está influenciando diretamente no outro, né? Perfeito, mas é isso mesmo. A interação a gente estuda muito separado para entender os processos separadamente e depois construir esse conhecimento. Mas a gente tem entendimento que esses processos eles são dinâmicos e eles ocorrem de forma sincronizada. Né? Simultâneas, né? E um influencia o outro, um tem interferência no outro. Muito interessante, nós temos que pensar mais essa visão mais holística, só que não é tão simples igual nós estamos falando, né, pessoal? Não. Mas é o desafio que nos garante aí o pão de cada dia, né? A vontade de ir lá para o campo e fazer melhor e ver o resultado, né? É o que nos move. Mas temos um potencial, vemos, né, que hoje, se a gente pegar o potencial produtivo que a gente tem numa mesma área, a gente tem um enorme espaço ainda para aumentar a produtividade da planta. Enfim, temos casos, alguns como o CESB, por exemplo, em soja, mostrando, né, que podemos alcançar barreira altíssima de produtividade. Mas aí entra muito, né, que vem sendo comentado aqui. Eu acho que é bem interessante isso, né, professor, pegar, né, essa deixa, né, da acompanhamento, né, da lavoura, enfim. Se a gente pensar, né, nós hoje temos muito essa questão da identificação visual, quando a gente tem uma necessidade, uma deficiência nutricional, ou mesmo a questão da fome oculta, quando a gente não consegue não ver, né, o olho nu, vamos dizer assim, né, na lavoura. Uhum. E se a gente for pensar, professor, avançando agora com essas novas tecnologias, né, esses novos manejos, entrando até a questão, né, de como a gente conseguir ter novas ferramentas, como o professor vê isso? Né? Acho que uma pergunta assim, como o professor vê que essas novas ferramentas para identificação da necessidade nutricional das plantas? Né? Como que o professor vê se estão caminhando? Foi até citado, né, alguns exemplos aqui do professor Hudson, que o professor também trabalha, né, vocês trabalham em conjunto, agora, né, como que o professor vê isso, o futuro, vamos dizer assim, o futuro da nutrição mineral de plantas, traçando um paralelo, né, desde a escola, né, do professor Malavolta, né, famoso mundialmente, né, para todos nós que o professor trabalhou e como que o professor enxerga o futuro hoje, falando até a questão dessa identificação da necessidade. Você está me lembrando uma fala do professor Malavolta, né, ele falava assim, se eu formar igual, eu falhei na minha função de orientação, de orientador, de professor. Evidentemente que nessa fala ele não se referia à experiência, né, aos anos de vida, né? Mas ele falava assim, se eu formar alguém que faz a mesma coisa que eu faço, eu falhei. Então eu entendo que quando ele nos cobrava muito, né, de pensar fora da caixa, de estudar muito, é porque realmente ele tinha esse entendimento que da contribuição, de toda a história bonita, das contribuições, né, da fertilidade, da nutrição de plantas, né, não só no Brasil, no mundo, em termos de aumentar a geração e disponibilidade de alimentos, né, e o que na época do meu doutorado e na tese eu consegui fazer, né, explorar também a parte de anatomia, então nós olhamos como que a deficiência de manganês por um lado, o excesso de manganês por outro, alterava a fotossíntese, e a gente examinava as folhas por meio de microscópio eletrônico de varretura ou transmissão para enxergar dentro da célula como estavam os cloroplastos, enfim. E ali eu tive um entendimento, ficou muito claro para mim, né? Isso eu estou falando de coisa de... eu defendi em fevereiro de 2007. Eu comecei a estudar para o professor Malavolta em fevereiro de 2003. E ali eu já tive o entendimento que a gente tinha que agregar mais ferramentas, de tal modo que eu poderia, né, responder com mais precisão uma determinada pergunta. E ele falava assim, antes acender uma vela do que xingar a escuridão. Então, eu tinha contado para vocês uma história rapidinho, no início, acho que antes da gravação,
de um trabalho que nós submetemos sobre doenças cítricas, né? Então, uma parceria com o pessoal da Citrosuco, se eu não estiver enganado, e fizemos a composição mineral, como ele mesmo gostava de chamar, contemplando todos os macros e os micronutrientes e os elementos cuja essencialidade ainda não foram comprovadas, que muitas vezes a gente chama de elementos tóxicos, né? E fizemos, então, essa avaliação de como esses elementos aumentavam, diminuíam nas folhas, considerando diferenças de cavalo, né, de porta-enxerto e copa, e considerando também doenças, né, gomose, amarelinho, enfim, se eu não estiver enganado, umas 5 doenças cítricas, né? E nós mandamos um trabalho e foi denegado. E logo, pouco tempo depois, começaram a surgir trabalhos, agora em revistas mundiais, de um tema chamado ionoma. Então, a gente fazia esse acompanhamento da variação de todos os íons, né, ou todos os elementos inorgânicos na planta em função de um determinado manejo, seja enxertia, né, da copa com o cavalo, enfim, ou manejo, mudando o manejo da irrigação, como que isso alterava, né, a composição nutricional. E o que a gente tem feito recentemente, né, é buscado parcerias com colegas de outras áreas, a área de genética, a área de fisicoquímica, né, o professor Hudson, comentei, microbiologia do solo, para a gente poder ter esse entendimento, né, mais amplo. E fazendo essa abordagem, bioquímica, fisiologia, nutrição, a gente conseguiu chegar nos resultados bem interessantes, permitiram uma publicação numa revista internacional de fisiologia e bioquímica e nos permitiu a ousadia de intitular esse trabalho como prognose, ou seja, a gente antecipou a diagnose. É como se a gente tivesse já observando que iria surgir a fome oculta, antes mesmo da fome oculta, como o Murilo muito bem colocou aqui para todos nós, antecipando o surgimento da fome oculta e por sua vez, né, logicamente, antecipando a desordem nutricional. Ou seja, a gente fazendo um estudo muito básico de bioquímica e fisiologia, né, estudo básico, ou seja, entender enzima, uma rota metabólica. Professor, essa abordagem aí, prognose também, além de atividade de enzimas, foi usado também as metabolômica, proteômica, usou a técnica de biologia molecular também, ou... Nesse trabalho, não. Foi o primeiro, na verdade já foram publicados 2, mas é isso que a gente tem buscado, né? Uhum. Então, teve um trabalho muito bonito com cana-de-açúcar, níveis de potássio e estresse hídrico, da Fernanda, que é a esposa do Murilo, e ela explorou muito, né, essa parte da metabolômica, ou seja, então, como que o perfil, como o metabolismo da planta, né, e ela usou materiais de cana-de-açúcar contrastantes quanto à tolerância à seca. Então, é importante esse tipo de abordagem, porque a gente entende qual que foi a rota metabólica mais efetiva, ou rotas metabólicas mais efetivas, né, que explicaram por que aquela variedade ela foi mais eficiente quanto ao uso de potássio e por que ela foi mais eficiente quanto ao uso de água numa condição de seca. Então, são informações extremamente importantes que nos permitem entender mais a participação dos nutrientes nessas plantas quando elas estão submetidas, expostas, né, a algum tipo de estresse. Então, com certeza, a busca, né, pelo entendimento do que a gente chama de metabolômica, ionômica, proteômica, aos estudos convencionais de fisiologia e nutrição de plantas, eu acredito que essa abordagem nos permitirá avançar bastante e a gente conseguir vislumbrar alguma tecnologia que realmente seja agora aplicada. Então, a gente ainda está nessa seara básica, estudos básicos de fisiologia, bioquímica, tentando entender rota bioquímica, para que esse conhecimento possa gerar, né, um conhecimento, uma tecnologia e que seja aplicada. É isso que a gente busca. Entendi, professor. Vejo assim que
nós temos assunto aqui, é bem complexo, né? Mas ao mesmo tempo também é fascinante, né, professor? Quando a gente começa a entender um pouco mais a nutrição, junto com a fisiologia, junto com a bioquímica, eu vejo que nós teríamos assunto aqui, como você já falou, para conversar até a tarde toda, né? Sem dúvida. Mas assim, professor, como nós temos que ser também um pouco objetivo, eu gostaria aí que você... Primeiro, né, agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente. Muito obrigado, professor. E também eu gostaria que você passasse uma mensagem aí, já uma mensagem final aí para o público nosso, para os agricultores, para os consultores, para o time que estão nos ouvindo, uma mensagem aí para o nosso time, professor. Obrigado, Marcos. O José Marcos, Murilo, toda a equipe da Compass, eu fico muito feliz em poder compartilhar um pouco de experiência, né, com vocês num tema tão fascinante que é a nutrição de plantas, com tantos desafios atuais, né, para resolver problemas nossos do campo. Então eu fico muito feliz e muito agradecido a todos vocês. E se eu puder, então, sintetizar, né, essa fala, agora menos técnica e um pouco mais filosófica, eu gostaria só de parafrasear um jornalista, um pensador norte-americano, o Earl Nightingale, que ele fala, e isso eu desejo para todos, né, e o que a gente busca, né, que o sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor, ou seja, o sucesso, a realização progressiva é a jornada, pessoal, é curtir a viagem, é curtir a jornada até um ideal de valor. Então, o que eu desejo a todos é muito sucesso e que nessa jornada de buscar conhecimento, buscar melhorias de tecnologia, buscar melhorias de tetos produtivos, o que seja, que a gente realmente consiga curtir e aprender com essa jornada, que não existe algo tão nobre na nossa atividade humana, que é gerar, ou cogerar, né? Eu falo cogerar porque a gente está fazendo isso de maneira coletiva, gerar alimento, fibra e energia. Então, o que eu desejo para todos é muito sucesso nesse processo. Muito legal, professor. Muito obrigado e muito sucesso aí para todos nós nessa jornada, né? Para que conseguimos atingir aí altos tetos produtivos. E também agradecer ao meu colega aí. Muito obrigado, Murilo, por estar aqui com a gente. E agradecer a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos os ouvintes aí do Plantcast. É o primeiro podcast de fisiologia e nutrição do Brasil. Então a gente inova e nutre e o agro cresce. Muito obrigado a todos e até o próximo podcast. O Plantcast é uma produção da Compass Minerals Plant Nutrition. A gente inova e nutre. O agro cresce.